pessoal, mais uma vez gostaria de estar agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica gostaria de estar falando com vocês a respeito dos temporizadores que são disponibilizados aí no software Zélio da Schneider Electric. A princípio, né, nós temos aí 11 temporizadores, ok? Que são utilizados então aí, logicamente, para poder fazer a contagem de tempo, tá, ok? Então aqui, né, a função A, que é chamada de trabalho, comando mantido, a função A maiúsculo, que é trabalho, arranque e paragem por impulso, função C maiúsculo, que é em espera, a função B maiúsculo, que é passar para ativação de comando, a função W, né, que é passagem e desativação por comando, a função D maiúsculo é indicador intermitente, comando mantido síncrono, função PD, indicador intermitente com arranque e paragem por impulso, a função T maiúsculo aí, que é total de trabalho, a função AC, que tem as duas funções, né, em um mesmo temporizador, que é a função A maiúsculo e a função C maiúsculo, e a função L maiúsculo, indicador intermitente com comando mantido assíncrono, e por fim a função 1, indicador intermitente com arranque e paragem por impulso. Tá ok? Então a ideia hoje aqui é passar para vocês cada um desses temporizadores e apresentar como é que é o funcionamento dos mesmos, tá ok? Então vamos lá para o software Zélio. Bom, pessoal, software Zélio aqui aberto, tá ok? Aquela mesma rotina, né? Criar um novo programa, selecionando aqui esse modelo de módulo lógico. A gente vem trabalhando aí com esse outro modelo aqui, né? Com 6 entradas digitais e 6 entradas mistas analógico digital, né? Então selecionou, mandou avançar, não vai ser adicionada nenhuma extensão. Linguagem padrão ladder. E aí a gente já está na tela que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar a bobina do temporizador. Então vamos pegar o T aqui, levar lá em bobina. Vamos dar 2 cliques sobre essa bobina e aí ele aparece as opções de temporizadores. O primeiro temporizador que a gente tem, a função A maiúsculo, né, trabalho e comando mantido. Né? Como é que é o funcionamento dele? Todas as vezes que a gente seleciona o temporizador, ele vai aparecer esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico é que explica o funcionamento deste temporizador. Neste caso, o que é o comando mantido aqui? TTX indica a bobina. Então, no caso aqui, como eu estou com uma bobina chamada TT1, então esse TTX passa a ser TT1, né? E aqui embaixo, nós temos o contato desse temporizador. Neste caso aqui, ele vai ser chamado de T1, beleza? Então, o que acontece? Quando a bobina TT1 ela fica energizada, certo? A partir do momento que ela fica energizada, ele começa a contar um tempo aqui, ó. Ok? Quando esse tempo é estourado, o contato, né, ele vai inverter o estado dele. Se ele for um contato normalmente aberto, ele vai ficar normalmente fechado. E se ele for normalmente fechado, ele vai tornar um normalmente aberto, certo? Isso vai continuar até que a bobina, né, seja desenergizada. Quando isso acontecer, o contato volta para o estado inicial dele, ok? A temporização, a duração do tempo, né, é adicionada aqui embaixo. Ó. Então, aqui no caso, eu vou digitar 005 para temporizar 5 segundos, tá? A unidade de tempo pode ser selecionada aqui, ó. Ok? Então, aqui a gente vai estar trabalhando em segundos. Vou dar um OK. Para a gente ver isso funcionando, eu vou selecionar aqui um contato I1. Aqui no caso ele é associado a uma entrada física do módulo lógico. E nós vamos também pegar aqui dois contatos deste temporizador. T1 e T1. Esse eu vou deixar normalmente fechado, né? Clica com o botão direito aqui e normalmente fechado. Vamos lá para a simulação. Aqui eu já tenho essas janelas, né? As janelas de entradas digitais, saídas digitais e de blocos funcionais já habilitadas, né? Elas são habilitadas aqui embaixo. Ó. Beleza? E aqui é de tempo, né? Como eu não utilizo ela, posso deixar ela fora. Bom, então aqui vamos simular e ver como é que é o funcionamento do comando mantido. A gente observa, né, que o software já rodando, a bobina dele não foi energizada, não foi pressionado aqui o I1, ok? Nós temos o T1 normalmente aberto e temos o T1 normalmente fechado, né?
Então aqui já está dando condição, né, de ligar. Se eu tivesse aqui uma outra bobina, ela já poderia sair ligada, né, a partir do início que a gente coloca o programa em modo run. Okay? Então quando eu pressionar aqui o I1, o tempo atual aqui do temporizador ele vai começar a contar, né? Então quando ele chegar em 5 segundos, certo? Ele vai comutar, né, os contatos do T1. Então vamos energizar aqui a bobina T1, certo? Ah, peraí que eu acho que eu esqueci de temporizar lá, né? Deu OK. Então dá 2 cliques aqui na bobina. Esqueci de pôr o tempo aqui. 00, dá OK. 005. OK. Isso, 5 segundos. Vamos lá de novo na simulação. Run. Cadê? Ó, pré-seleção em 5, né? Vamos lá iniciar ela de novo. Ele começa a contar o tempo. Quando der os 5 segundos vai ter a inversão aqui dos contatos, ó. Ok? A partir do momento que ela não é mais energizada, ele faz a inversão aí da situação dos contatos. Tá ok? Esse é o temporizador de comando mantido. Funcionamento dele. Vamos lá para o próximo temporizador. 2 cliques ali na bobina. Aqui basicamente é só fazer a inversão da função, né? Selecionou, já muda completamente a ideia de funcionamento deste temporizador. Então neste caso aqui, o que está acontecendo? Nós temos a bobina TTX associada ao TT1 aqui no caso, né? Então X é o número 1, RTX agora é um reset, RTX então é RT1, TX o contato T1, ok? Vou deixar o mesmo tempo de 5 segundos. O que mudou agora? Mudou o seguinte, a partir do momento que a bobina TT1 recebe um impulso, certo? Ela começa a contar o tempo e não vai parar de contar esse tempo. Quando estourar esse tempo aqui, no caso de 5 segundos, ele vai inverter os contatos T1 dele, ok? E ele vai ficar nessa situação até que ele seja resetado. Eu preciso resetar ele para ele voltar ao estado inicial desse temporizador. Então, neste caso agora, além do TT1, vou pegar e fazer o seguinte, eu vou copiar esses contatos aqui para baixo, né? Só selecionar, segura e arrastar para baixo, ele faz a cópia, move, né? Move os contatos. E eu vou precisar agora de um cara aqui, um I2, por exemplo, para fazer o reset. Opa. Ctrl Z aqui. Vamos de novo, I2. E agora eu preciso pegar um reset do temporizador, que é o R aqui, ó. Então eu pego ele e trago aqui na posição da bobina, ó. Certo? Então agora eu tenho o I1 para energizar a bobina e I2 para poder fazer o reset deste temporizador, ok? Então vamos lá para a simulação para ver como é que ele vai funcionar. No caso desse temporizador, eu não preciso manter o I1, né, acionado. Só de dar um impulso na bobina aqui, ele já começa a contar e continua contando, ó. Vou fazer isso, vou dar só um impulso nela aqui, ó. Tá vendo? O contato tá aberto, o temporizador ainda continua contando. Certo? Deu 5 segundos, ó. Ele inverteu esse T1 e abriu o T1 de baixo aqui. Beleza? Se eu quiser retornar à condição inicial, eu preciso obrigatoriamente fazer um reset desse temporizador. Eu vou vir aqui no I2, ó. Pressionei, ele volta para zero. Ok? Se eu quiser acionar aqui no caso, né, ele novamente, eu tenho que tirar o reset, o estado de reset dele. Aí não é que eu pressionar novamente, ó, não só um impulso, ele volta a contar. Beleza? Então este aí é mais o funcionamento de um temporizador aí disponibilizado no software da Schneider Electric. Vamos lá, mais um exemplo, né? Vou fazer três temporizadores. Função C em espera, né? Qual que é o funcionamento dele aqui, ó? Quando o TTX, que é a bobina do temporizador, é acionada, certo? O TX, o contato TX, que é o T1, o contato T1 do temporizador, ele é ligado junto, tá ok? E quando o TTX, que é a bobina, é desenergizado, ele vai contar um tempo, ok? E depois o contato do temporizador
é invertido para o estado inicial dele. Tá? Então vamos verificar, 5 segundos aqui, então eu vou energizar a bobina, e depois que eu desenergizo ela, ela vai contar 5 segundos e vai desarmar, vai inverter, né, os temporizadores. Neste caso aqui, ó, eu não preciso de resetar esse temporizador, então vou eliminar essa linha aqui, ó, botão direito aqui, ó, e eliminar a linha, né, ok? Vamos verificar lá o funcionamento dele, ó. Modo run, então ó, vou energizar a bobina, certo? Aqui, né? T1. Percebe-se que ele já inverteu a situação dos contatos. Aqui era normalmente aberto, ele já fechou, e aqui era normalmente fechado, ele já abriu, tá? Quando eu abrir aqui o contato I1, ele vai começar a contar o tempo aqui embaixo, certo? No caso, pré-seleção de 5, ó. Vamos abrir aqui. Ó. Tá contando o tempo, 5 segundos. Faz a inversão, beleza? Vamos novamente, ó, iniciou, ele já faz a inversão dos contatos, ok? Quando ele abrir aqui é que ele vai contar o tempo dele, ó, contando o tempo aqui, beleza? Este aí é o terceiro exemplo de uso do temporizador, beleza? Pessoal, para as aulas não ficarem muito longas, né? Então eu vou parar por aqui. Aí na próxima aula eu continuo explicando o restante dos temporizadores.